Boa tarde, pessoal. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Acho que quem já participou do grupo semestre anteriores já viu essa reunião algumas vezes. Assim, ela é mais para dar um panorama geral, explicar por alto sobre o direito esportivo e explicar o funcionamento do grupo para que vocês possam acompanhar a gente nesse semestre. Então, assim, espero que prestem atenção para a gente evitar qualquer problema e tal, e para vocês terem uma noção que eu acho que vai ser importante no entendimento. Bem, primeiramente, contextualizando sobre o surgimento do grupo. Na realidade, a gente não tem essa informação muito clara, ela é bem imprecisa. Eu estou já há alguns semestres no grupo, mas eu não sou tão velho assim, então não tenho noção do surgimento. O que a gente considera aqui, embora com muitos asteriscos, é que ele foi fundado em 2013 pelo Leonardo Massimo e pelo Daniele Maiolini. Quem já acompanhou o grupo algumas vezes, com certeza já viu esses dois por aí falando com a gente e tudo mais. Mesmo que não tenham sido eles que fundaram, com certeza foram eles que expandiram o grupo e fizeram com que a gente chegasse ao que a gente é hoje. E qual que era o objetivo lá atrás, em 2013, quando o grupo foi criado? E segue sendo o objetivo hoje. É explorar essa abordagem, né, do esporte e trazer temas relacionados. E mais que isso, também ter contato com grandes profissionais da área, nos mais diversos ramos aí do direito esportivo. E aí, nossa coordenadora, já esse acho que é o terceiro semestre, é a professora Renata. É, Ela proporcionou que o grupo seja reconhecido junto à faculdade, para que possa emitir certificado e a gente possa, enfim, manter nossa atuação sem maiores transtornos. Aí pode passar. Beleza. Então, igual eu falei, um contexto geral do que é o direito esportivo. Não sei se tem muita gente aqui de períodos iniciais que nunca teve contato com isso. É sempre bom a gente ter esse panorama. Porque muitas vezes, quando a gente escuta falar de direito esportivo, a gente pensa na justiça desportiva, que é o que a gente considera que é o direito esportivo estrito sensu. Seria isso, então. É, o tribunal, né? A gente pensa, vamos supor, aquele caso do Fluminense, da Portuguesa, que é um clássico. Mas a justiça desportiva, ela é restrita àquilo que é inerente ao jogo em si. Então, por exemplo, ela vai julgar um jogador que foi expulso, seja por uma conduta violenta, seja por uma briga, uma entrada faltosa, uma discussão, qualquer coisa nesse sentido. Pode julgar também a torcida por briga também, por gritos homofóbicos, pode julgar, sei lá, o atraso no início da partida, não fornecimento de coisas essenciais à partida, por exemplo, uma ambulância, um desfibrilador, enfim, elementos que são de responsabilidade, às vezes, do clube para dar início ao evento, para poder proporcionar uma competição. Então, a justiça Ah, esportiva, ela é restrita a isso. Diga. para que. Tá, peraí, fala de novo, Felipe. Eu acho que travou aqui para mim, só para conferir se o áudio está correto. Tá, travou de onde? Não, voltou já. Aproveitando a interrupção, para quem não sabe, isso que o Felipe está falando, ele é defensor da ativo do Tribunal de Justiça Desportiva, futebol profissional aqui de Minas. Então, todas essas bombas aí que vocês estão ouvindo ele contar, ele tem que defender, muitas vezes de graça. E muitas vezes não, sempre de graça, né? O defensor da ativo só faz isso. E muitas vezes sem razão, né, Felipe? A gente tem que achar a brecha ali para poder absolver o time ou o atleta. Mas é bem isso que ele estava falando, aproveitando a interrupção. Agora pode dar continuidade. Porque na realidade o defensor da ativa ele nem tem muito material, né, para se basear na defesa. A gente tem acesso apenas à súmula, a gente não tem contato com o clube, com o atleta envolvido. A gente tem que buscar pensar em alguma solução e se atentar bastante ao Código de Justiça Desportiva para tentar muitas vezes desclassificar algum artigo ou reduzir a pena que seja, indicar alguns atenuantes, coisas nesse sentido, realmente é mais por aí. Bem, mas como eu disse, isso é o que muitas vezes a gente pensa quando a gente fala de direito esportivo.
E provavelmente a gente deve ter até uma aula esse semestre sobre esse tema. Mas, para além disso, a gente tem o que a gente fala do lato sensu, que seria qualquer tema jurídico que de alguma forma é afetado pelo desporto. E aqui eu vou fazer um parênteses. Por que que a gente colocou desporto e não esporte? A ideia aqui do desporto seria um esporte com regulamentação. Então, o esporte você pode pensar numa pelada que você joga, numa corrida que você faz, tudo isso a gente pode considerar como prática esportiva. Mas o desporto, a gente pensa em algo regulamentado, nem que seja amador, mas o amador ele tem uma regulamentação também. E, enfim, então a gente vai ver mais para frente nos slides aqui algumas dessas interseções que a gente tem com outras áreas do direito que a gente vai trazer também ao longo do semestre para vocês entenderem alguns desses temas aí. Aí agora eu vou dar a palavra para o Gabriel, né? Esse semestre vocês vão ver para quem acompanha o grupo há mais tempo também, que muitas vezes ficava eu e o Renan falando e tal, mas vocês vão ver que agora outras pessoas vão participar mais ativamente também, e então vou passar a palavra aí para que dê prosseguimento. Estão me ouvindo? Está ouvindo bem? Sim, senhor, estamos te ouvindo. Tarde, prazer, sou o Gabriel. Gente, vou falar um pouquinho sobre o nosso corpo administrativo do GED, né, no início mais um semestre do grupo de estudos, que os meninos vêm carregando aí esse fardo na figura do Renan e do Felipe. Eles assumiram a coordenação há uns 2 anos e meio, e fizeram acontecer muitas das coisas do GED para a gente chegar até aqui. Igual o Felipe falou no início da apresentação, o início mesmo do GED é meio que uma incógnita para nós. Tiveram outros coordenadores que passaram pelo grupo de estudos, mas os dois, o Renan e o Felipe, sem dúvidas, foram pessoas excepcionais aí no andar do GED para a gente chegar até hoje. E houve uma necessidade que eles sentiram da gente expandir, consequentemente, a expansão do GED. E aí surgiu novas possibilidades de acesso, tanto à coordenação quanto à monitoria do grupo de estudos, né? E, consequentemente, da optativa. E, após os dois, teve o processo seletivo, que entrou o João, foi o nosso primeiro monitor. Esse João Vitor Vital está na esquerda aí do slide. Foi o primeiro monitor que adentrou ao GED. Na verdade, foi o Eric, depois e foi o João. Foi primeiro o Eric, isso. E aí, Isso. junto dele, o Eric, foram os dois primeiros monitores aí que o grupo de estudos teve. E no processo seletivo mais recente, desde, se eu não me engano, no início do ano, né? Eu e a Marina tivemos acesso aí ao GED como monitores, e agora nessa transição do Renan e do Felipe, a gente está aí para fazer essa transição de novos coordenadores do grupo de estudo. Então, contem muito com a gente. Eu lembro que no início, hoje aqui a gente está batendo em 110 pessoas simultâneas. Eu acompanho o GED desde quando eu entrei na faculdade, nos primeiros anos do grupo de estudo aí, e tinha, né, poucas pessoas, e a gente está vendo essa necessidade do crescimento do grupo do GED em si. E esse crescimento notório, mais uma vez, a gente está com um processo seletivo que se vai finalizar amanhã, de novos monitores. Então, quem ainda não mandou as inscrições, ainda dá tempo. Quem tiver interesse de poder participar, eu falo que o GED me abriu muitas portas, né? O Renan mesmo sempre fala com a gente, Renan, o Felipe, que é uma oportunidade ímpar dentro da faculdade, da gente ter um network, conhecer pessoas especialistas da área, não só no direito esportivo, mas no direito societário, contratual. E é uma experiência muito bacana para o currículo, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente conversa, né? Os próprios eventos. Então, assim, fica aí de dica para quem se interessa pela área, para quem tem interesse de aprofundar um pouco mais, igual a gente vê muito no contexto da SAFs, que é um contexto mais recente, então, um mercado novo, né? Então, precisa de novas pessoas aí. Quem tiver interesse, a gente está recebendo as inscrições para o processo seletivo para monitor até amanhã, e a partir de segunda-feira, com as pessoas que já mandaram os currículos, a gente vai dar início às entrevistas, né? O processo seletivo, entrevistas para a admissão dos novos monitores, e a gente vai entrar em contato tanto por e-mail quanto WhatsApp. Eu creio que tem pessoas aqui que já fizeram as inscrições,
E aí, na segunda-feira, a gente já dá início às entrevistas para essas novas admissões. Aí eu vou passar a palavra para o Renan. Acho que Antes de eu passar a palavra para o Eric, obrigado primeiro, Gabriel, pelas palavras, pela explicação. Só fazer um complemento ao processo seletivo, que é uma das dúvidas que o pessoal tem, né? A gente soltou recentemente um post com as 11 dúvidas. Nós soltamos recentemente um post nas nossas redes, falando das dúvidas mais frequentes, né, que o pessoal tem sobre o GED. E uma dessas dúvidas é sobre qual o papel do monitor no grupo de estudos. O monitor, ele é uma figura diferente do que são os membros, que são vocês que estão acompanhando a reunião nesse momento. Os monitores, em geral, eles nos auxiliam a fazer todas as atividades, a preparar tudo que a gente desenvolve no grupo, para que a gente chegue aqui na reunião e tenha a reunião da melhor maneira possível, e para que a gente possa desenvolver a nossa pesquisa da melhor maneira possível. Então, é um cargo mais de organização do que de mero acompanhamento das atividades. Para quem tiver disponibilidade e interesse, recomendo muito. A gente vai estar com esse processo seletivo aberto para mais 2 e acho que os meninos podem falar por eles. É uma oportunidade muito bacana. Obrigado, pode falar, Eric. Sua vez. Então, galera, falar um pouco aqui, muito por alto, assim, só para vocês terem uma noção. Estão me ouvindo bem aí? Então, de como que funciona, tipo, essa interseção, mais ou menos, entre, tipo, o mundo do direito esportivo e as demais áreas, tanto do direito quanto de regulação e tal. Porque aqui no grupo a gente costuma trazer profissionais de várias áreas e aí eles discorrem um pouco sobre, enfim, por exemplo, na área trabalhista, tem muito essa questão da relação do atleta e do clube, então vai entrar muito o direito do trabalho nessa área. Via administrativa, que é mais regulado pela FIFA, que é o órgão geral que regula as competições e tal, isso é de conhecimento geral. O direito esportivo em si, ele tem muita, como é que eu posso falar? Ele é um ramo que dá para você trabalhar com ele sendo especialista em variadas áreas, entendeu? Arbitragem, por exemplo, que é muito comum no direito esportivo. Por quê? Os clubes costumam optar pelo canal da arbitragem para conquistar às vezes, uma resolução mais rápida, mais simples do que levar para o judiciário, que é mais moroso e tal. Então, o CNRD e o CAS são referência nesse aspecto no âmbito dos negócios. Intermediação, que também entra um pouco nessa relação do atleta, que aí tem muito agente, a questão do agente. A maioria dos agentes de atleta são advogados, inclusive. Pode passar para o próximo slide, por favor. Antes de passar, só queria explicar esse asterisco ali da CNRD, foi eu que coloquei, tá? Para quem conhece, já foi advogado de atleta, de clube, de intermediário na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, sabe que tem uma discussão se isso seria arbitragem ou não. Mas a gente coloca aqui porque, enfim, é um procedimento muito semelhante, já existem até decisões que equiparam a um procedimento arbitral. E, enfim, só para explicar porque que tem esse asterisco aí para todo mundo que está acompanhando. Eric. Continuando, né, abordando um pouco essa questão da interseção com as áreas. Na civil, tem também o direito civil regulando os contratos, tanto de clube, por exemplo, com marca, que é muito comum também, contratos de patrocínio, contrato com empresa, seja para fazer um jogo num estádio diferente, enfim, várias coisas nesse sentido. Tributação, muito relevante também, porque, como qualquer empresa, os clubes lidam com essa questão da tributação, né? Inclusive, a gente tem um cenário de alta dívida, por exemplo, dos clubes no Brasil, e grande parte dessa dívida é relacionada a tributos. Então, é um assunto muito relevante também no meio do direito esportivo. Societária, muito em alta também no momento, essa questão da SAF, por exemplo, o direito empresarial, ele está muito envolvido, está muito em alta no momento no direito esportivo também. Tecnologia, proteção de dados e esportes, que também é um mercado que vem crescendo muito, então é uma coisa que os clubes estão se adaptando bastante no momento. A gente até tem um artigo desenvolvido sobre essa questão dos... Como é que fala? Do Alan, Renan, o cargo? Dos DPOs, Data DPO, Protection isso, Officers. exatamente. A gente vai, na verdade, publicar ainda, né, esse artigo.
Sim, tá em produção, pra- na verdade. isso, para quem acompanha aí a parte acadêmica, a gente vai publicar ele na revista. É legal para quem gosta da Tua área. voz cortou um pouco para mim. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Perdão, galera, deve ser a conexão aqui que tá ruim. Enfim, a gente vai publicar esse artigo sobre a aplicação da LGPD e a nomeação. A gente fez uma pesquisa bacana, que mapeou todos os times de Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 e por meio dessa pesquisa a gente desenvolveu um artigo sobre o panorama, né, brasileiro da aplicação da LGPD no futebol. E vai ser publicado na revista da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, agora em dezembro. Obrigado. E por fim, o último tópico aqui, o regulatório, que também tem diversos assuntos em alta no momento, por exemplo, a questão da implementação do fair play. É um assunto interessante para quem tem interesse em se desenvolver nessa área. As próprias apostas esportivas também estão muito em alta. Então, é isso. Em resumo, assim, da minha parte, do que eu queria falar, é que o direito esportivo, ele, de certa forma, tem espaço para todo mundo, sabe? Porque tem muitas áreas de atuação que você pode se especializar para atuar no direito esportivo em si. Acho que quem vai falar agora é o João. Sou eu agora. Vou retomar aqui com vocês, talvez com uma parte que seja mais relevante. Se travar, vocês me avisam, por gentileza, que aí eu repito, tá? Vou pedir essa gentileza para vocês. E, bom, como vai funcionar o semestre? Para quem já participou, nós não temos segredos aqui, tá? Mas tem muita gente nova, então eu acho sempre bom trazer. Bom, nossas reuniões vão acontecer todas as quintas, todas não, na verdade, 15 em 15 dias, né? Uma semana sim, uma semana não. Às quintas-feiras, das 5h30 às 7 da noite, sempre, horário fixo. As datas desse semestre são essas que a gente expôs aqui. Então, 10 do 10, que é hoje, né? 24 do 10, 7 do 11, 21 do 11, 5 do 12, 19 do 12, e a gente vai ter uma data em janeiro por conta dessa irregularidade do semestre, tá? Por conta da greve. Então, enfim, foi o que nós conseguimos encaixar aqui. A UFMG, só por curiosidade, para quem não é da faculdade, vai até fevereiro. Então, a gente ainda foi bonzinho e conseguiu terminar um pouco antes, mas, enfim, foi o recurso que nós tivemos. A plataforma vai ser pelo Teams, sempre por esse link aqui, sem erros, sem defeitos tecnológicos das próximas vezes. Vai ser sempre esse link que vocês estão. Mas, de qualquer forma, a gente vai mandar por e-mail todo pré-reunião para lembrar vocês, vai mandar no grupo de WhatsApp, vai postar no Instagram. Agora vem a parte que nós temos problema todos os semestres e que, infelizmente, não é um pedido nosso, é um pedido da UFMG. Para que vocês consigam um certificado, principalmente o pessoal que ainda está na faculdade, que depende de horas extracurriculares, né? Ao final do semestre, nós disponibilizamos um certificado de horas para quem conseguiu concluir. E para quem conseguiu ter presença mínima de 6 reuniões das 7 que nós temos, incluindo a reunião inaugural, que é essa aqui. Então, como que vai funcionar? Ao final de cada reunião, nós vamos enviar um formulário de presença, que é um Forms, que vai vir no chat aqui, e vocês precisam assinar esse Forms para poder contabilizar a presença de vocês. Então, vamos lá, algumas dúvidas frequentes. Renan, entrei no Teams, tentei acessar o Forms, não abriu, deu um problema geral, pane no meu computador e eu não consegui. Tira print e nos mande para que a gente possa avaliar a sua situação. Não tem como abonar a falta sem ter prova concreta de que você faltou ou não. Senão é simples, né? A pessoa vai e fala que não conseguiu acessar e eu abono a falta dela. Outra coisa também importantíssima, por gentileza, na hora de preencher o formulário, fiquem atentos ao nome, ao e-mail que vocês estão usando. Utilizem sempre o mesmo e-mail, do primeiro ao último formulário. Isso dá um problema danado para a gente, para o NIEP, que é o órgão que cuida disso lá na UFMG.
Lembrando, pessoal, não é o GED que emite o certificado de vocês, é o FMG. Então, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, mas nem sempre está no nosso poder, tá? Tem regras que a gente não pode violar. Então, não se esqueçam disso, pelo amor de Deus. Preencham os dados corretos, que vai facilitar a vida de todo mundo aqui, tá? Você tem alguma coisa para completar sobre o certificado, pessoal? Acho que não, né? Beleza. Vou passar então para a segunda parte. Bom, agora vem a parte bacana. Como que funcionam as reuniões nossas? Para quem já acompanhou já sabe, não vai mudar nada, mas basicamente nós vamos ter uma dinâmica que são reuniões tocadas por professores especialistas em cada tema. Todo semestre nós mudamos os temas, tá? Então, o que teve no semestre passado, vocês não vão ver aqui de novo esse semestre. Existem temas que a gente até repete no intervalo de um semestre e tal, mas são temas que tem uma movimentação maior. Vou dar um exemplo prático aqui. Acho que a gente repetiu apostas esportivas, porque foi um tema que, enfim, de um semestre para o outro surgiu uma regulamentação completamente nova, que não existia, e a gente teve que abordar novamente. Mas, em geral, vocês vão ver coisas novas aqui, o que é legal, que eu acho bacana para que você, membro do GED, possa se interessar a fazer parte do GED todos os semestres, né? Se a gente não muda os temas, vocês não se cativam a acompanhar no semestre seguinte. E aí a gente vai soltar com mais ou menos alguns dias de antecedência, uns 4, 5 dias, quem vai ser o convidado e qual é o tema que ele vai falar, tá? Então acompanhe as redes, acompanhe o grupo, acompanhe o e-mail, e eu acho que basicamente é isso. Sobre bibliografia. Antes da reunião, a gente costuma juntar alguns voluntários do grupo mesmo, que queiram nos auxiliar com a coleta de bibliografia para a reunião. Então, o Felipe vai coordenar isso junto com o Eric, a Marina, o João e o Gabriel. Eles vão solicitar lá no grupo. Quem quiser nos auxiliar com isso, nós ficamos muito agradecidos e ajuda muito na dinâmica do grupo. Às vezes você tem mais fluência num tema e você já tem alguma bibliografia que você quer recomendar. Então, isso é ótimo para a rodagem do grupo de estudos. E aí, essa bibliografia a gente solta também com antecedência, para que o pessoal possa ler e entender um pouco mais sobre o tema antes que o professor dê efetivamente esse tema. Acho que é um método de estudos muito bacana. A gente faz isso desde sempre, né, Felipe? E sempre dá certo. Agora eu vou passar a palavra para a Marina, que vai explicar um pouquinho para vocês outras facetas do grupo. Vamos lá, Marina. Boa noite, pessoal. A gente já está se encaminhando para o fim da nossa reunião. Essa reunião inaugural tende a ser mais curtinha mesmo, mais rapidinha. E eu vim aqui falar para vocês sobre os temas que a gente já tratou nos outros semestres. Eu sinto que quando vocês se inscrevem para o grupo, quando vocês veem o cartazinho lá no mural de grupo de estudos em direito esportivo, principalmente quem é dos períodos mais iniciais da faculdade, não tem muita familiaridade com o tema. Eu mesmo, quando eu me inscrevi no segundo semestre da faculdade, e eu não sabia muito bem do que se tratava. Então, eu vim aqui falar para vocês alguns temas que a gente já tratou nos outros semestres para dar um norte assim, para vocês. Então, no primeiro semestre de 2023, a gente teve a nossa reunião inaugural, como sempre, e depois a primeira reunião já foi sobre SAF. Foi com o Rodrigo Monteiro de Castro e Paulo Assis. Eles trataram de SAF e aspectos jurídicos e gerenciais. Depois a gente teve contratos de transação de atletas com o Marcos Mota. Depois apostas esportivas com o Udo, que é um cara referência na área. A gente teve também recuperação judicial de clube de futebol com o Daniel Vilas Boas e com a Natália Chaves. Doping com o Marcelo Franklin e advocacia em clube de futebol com o Nuno Santos e o Luciano Mota. Esses foram nossos temas de 2023.1. Agora, no semestre de 2023.2, eu já estava participando como ouvinte, já tinha me inscrito para o grupo. E os temas que nós tivemos foi intermediação de atletas de futebol, com o Léo Máximo, que foi um nome que vocês já ouviram hoje. Ele estava lá nos primórdios do GED. Depois a gente teve a arbitragem esportiva com o André Oliveira, que também foi aluno da faculdade. Depois tivemos conglomerados esportivos com o Eduardo Coutinho. Futebol feminino com a Luísa Parreiras, que foi uma reunião excelente, foi assim, uma das melhores que eu já vi, um tema muito interessante.
Depois a gente teve LGPD no futebol, com o Alan Turano, que é o DPO do Botafogo, e Lei Geral do Esporte com o Vitor Hugo. Agora, já no semestre passado, que eu já era monitora, vocês podem passar, por favor? Obrigada. A gente teve a reunião inaugural, como sempre, depois apostas esportivas com o Mansur, que é um outro craque nessa área, tributação no futebol com a Alessandra Teixeira, que também foi uma reunião muito boa, Câmara Nacional de Resolução de Disputas com o Roberto Barraco, contrato especial de trabalho esportivo com a Dani, que também ela foi lá da faculdade, ME no contexto da SAFs, com Gustavo Paulinelli, também da Vetusta, e a Liga no Futebol Brasileiro com o André Sica. Foram todas reuniões muito importantes. E a gente não vai mostrar para vocês o tema desse semestre, não vamos dar spoiler, vamos deixar vocês curiosos, mas garanto que serão temas muito bons e que vocês vão curtir muito. Foi isso, pessoal. Vou retornar a palavra para o Renan, para ele já dar fim à nossa reunião, vai falar mais um pouquinho. Fiquem até o final para preencher o formulário de presença. E é isso. Boa noite, pessoal. Obrigado, Mar. Estão me ouvindo agora, pessoal? Sim? Sim. Ok. Então vamos dar seguimento. Bom, esse finalzinho da reunião eu sempre reservo para contar um pouquinho mais das nossas atividades em geral. O GED, no começo, era só grupo de estudos mesmo. Era só as reuniões aqui, enfim. Eric, pode falar. Ô, Renan, antes de você passar para o próximo tópico, só fazer um adendo aqui, porque eu acho que a maioria que está entrando no grupo por agora e tal, assim como eu era antes de fazer parte do grupo e vivenciar mais esse mundo do direito esportivo, não tem muita noção de quem são os nomes, né? Então, assim, só para citar algumas coisas, por exemplo, Marcos Mota, que ela falou, é o agente barra advogado do Neymar. O Léo Máximo, agente barra advogado do Vini e vários outros craques aí. O Mansur, coautor da Lei das Apostas Esportivas, por exemplo. Então, assim, galera, a gente tenta trazer sempre os melhores nomes de cada área. É uma oportunidade muito boa para quem gosta do ramo do direito esportivo fazer parte do grupo, realmente. É isso aí, galera. A gente sempre traz nomes de muito peso aqui. Esse semestre, então, vocês vão ver o que vem pela frente. Vocês vão gostar bastante. Obrigado, Eric. Bom, vou dar seguimento então. O que eu estava dizendo é que toda reunião inaugural eu gosto de trazer um pouquinho sobre as outras atividades que o GED desempenha, até para vocês terem conhecimento, né? E se porventura se interessarem, poderem fazer parte também desses outros braços do GED. Então, a gente tem aqui a disciplina optativa de Direito Desportivo e Negócio do Esporte, que já está indo para o segundo semestre na UFMG, com 30 alunos matriculados, esgotadas as vagas na primeira fase de matrícula, e, enfim, que costuma ser um sucesso também. Infelizmente, a gente ainda não consegue receber presencialmente o pessoal das outras universidades, uma iniciativa exclusiva para os alunos da UFMG, mas, enfim, em breve a gente deve soltar mais novidades sobre iniciativas presenciais para vocês poderem também ter esse tipo de contato, que é muito legal, né? A gente sempre comenta que, apesar do online dar essa abertura para que a gente possa ter 120, 150, 200 pessoas numa reunião, que sejam de todas as universidades do país, de todos os graus de senioriedade, presencialmente o conteúdo é bacana, né? É legal você ter isso. E aqui eu trago algumas fotos para vocês também. Essa primeira foto aqui de baixo, foi a aula que o professor Alan Turano, DPO do Botafogo SAF, nos concedeu aqui na optativa semestre passado. Vocês estão vendo que o pessoal tá cheio de sacola, livro na mão, camisa do Tietê, copo do Garrincha, enfim, ele trouxe vários brindes para o pessoal, foi bem legal. E aqui essa foto do meio de cima somos nós, exceto o João e Gabriel, que não estavam no dia, mas a do centro é a professora Renata, que é a nossa coordenadora. E aqui, no canto inferior, no final, a última imagem, nós temos a professora Renata e o doutor Sérgio Santos Rodrigues, ex-presidente do Cruzeiro, que nos deu uma aula sobre SAF no semestre passado também. Felipe, você quer falar alguma coisa? Você que está em tela cheia aí. Não, né? Tudo bem. Eu não sei quem colocou em tela cheia, não. Pode seguir. Beleza.
Bom, e aí, pessoal, só finalizando essa parte, a gente tem outras iniciativas também, além da optativa e do grupo de estudos, que talvez sejam as duas principais. Nós temos um braço sobre pesquisa acadêmica, que é algo que a gente já vinha desenvolvendo desde o começo, mas que agora tem ficado cada vez mais forte. Então, a gente sempre desenvolve a pesquisa e redação de artigos mesmo sobre os temas, que para quem milita no acadêmico aí, para quem faz pós, mestrado, doutorado, sabe que é uma área que tem pouca coisa escrita. E se você pegar alguns nichos específicos, não tem nada escrito. Nós tivemos uma aula semana passada sobre os institutos jurídicos das ligas norte-americanas na optativa. E aí, quando você vai procurar a bibliografia disso, cadê? Não existe. Existe um livro, existem meia dúzia de artigos no máximo. E por isso a gente acha que o nosso papel enquanto universidade pública é desenvolver esse tipo de pesquisa. Aos membros, que mesmo que não sejam da organização, eu já deixo essa brecha para todo mundo. Quem, porventura, gostar disso, gostar de escrever e quiser desenvolver uma pesquisa sobre um tema em específico, me procure. A gente não só ajuda na revisão dessa pesquisa, dá suporte bibliográfico para vocês, mas também a gente ajuda no acesso à publicação, que é algo importante, né? A gente tem contato com alguns veículos, nós temos contato com algumas revistas, e a gente consegue auxiliar vocês nisso. E aí eu já vou pular para o próximo tema, que tem link com esse, a próxima iniciativa. Nesse semestre, ou no próximo, nós ainda estamos alinhando esses detalhes, nós vamos ter uma revista do GED UFMG. Eu estou vendo o Bernardo aqui, ele participou de uma iniciativa muito legal, que foi a iniciativa que me deu a ideia para promover isso aqui no GED, revista do GED São Judas, né, Bernardo? Ele contribuiu com um artigo para a revista, e, enfim, ela foi coordenada pelo Elton e por mais algumas pessoas. Você pode até me dar mais detalhes aqui, por gentileza, mas é uma iniciativa que foi muito legal, e que quando eu recebi a revista eu achei, assim, genial. Eu achei que a gente tinha que trazer isso para cá. Conversei com o Elton, falei com o pessoal da organização, e a gente vai ter isso nesse ou no próximo semestre, provavelmente com chamada para artigos, então vocês não perdem por esperar. Bernardo, pode falar, desculpa. Então, só para te ajudar aí, conforme solicitado, eu participo também do grupo de estudos da Universidade de São Judas, também Direito Desportivo, e a gente fez o lançamento, então, desse livro que reuniu ali mais de 20 artigos, se não me engano, foram 22 artigos, deu um livro considerável, assim, um material que, a princípio, a gente, pelo menos, considerou um material que ficou muito bacana. Tem estudos lá recentíssimos. O meu artigo, por exemplo, envolveu ali um veto da Lei Geral do Esporte, então eram todas matérias muito recentes do direito esportivo, que o objetivo era justamente isso que o Renan, meu querido amigo, mencionou, no sentido de trazer mais para o direito esportivo daquilo que a gente entende que ainda há uma certa carência. Então, esse tipo de projeto é muito importante, e todos vocês que tiverem oportunidade participem, porque é fundamental para vocês e para a carreira acadêmica e profissional também. Obrigado, Bernardo. Só para quem nunca viu, eu peço até que você deixe o link para o pessoal, aproveitando o nosso merchan, coloca o link da revista aí para o pessoal que quiser ter acesso. É essa aqui, tá, gente? Ó, não sei se dá para ler. Aqui. Enfim, essa revista aqui. E dando seguimento às outras iniciativas, a gente também tem uma iniciativa muito bacana de intersecção no mercado. E como que funciona isso, né? A gente não tem algo fixo nesse sentido, mas de um semestre para cá a gente começou a conversar mais com os players do mercado do direito desportivo. E com players tem-se escritórios de advocacia, pesquisadores, as SAFs, que têm nos ajudado demais nas nossas pesquisas, têm fornecido tanto dados estatísticos quanto até visitas ao jurídico, ao corporativo. Então, a gente vai ter mais disso aqui.
principalmente em Minas. A gente revisitou agora, a gente teve uma visita guiada, né, por meio do Plano de Desenvolvimento Social e Econômico, que está previsto na lei da SAF, lá no corporativo da SAF Botafogo. Foi muito legal, assim, uma visita muito bacana, até para quem quer se envolver mais no mercado, acho que foi muito bacana mesmo, e a gente vai trazer isso agora para a realidade mineira. Nós temos duas SAFs aqui gigantes, por que não aproveitar isso melhor, né? Na verdade, temos três. Tem o América também, que apesar de não ter vendido suas ações, é uma SAF. E aí, uma novidade para esse semestre, que na verdade não vai acontecer nesse semestre em específico, deve acontecer no próximo ano. A gente vai desenvolver isso melhor, mas já queria anunciar a todos que, para quem gosta de competição de arbitragem, esse tipo de coisa, existe uma competição muito séria e muito grande sobre arbitragem desportiva internacional. Ela acontece em Madrid, chama Sports Arbitration Moot. E é uma competição muito legal que a gente pretende formar uma equipe para levar na próxima edição. Não sei se é essa que já está até com o processo seletivo fechado, talvez na próxima. Deixo aí a novidade para vocês que se interessarem, ficarem atentos e acompanharem os nossos próximos passos quanto a isso. Teremos também oficinas, que é uma novidade, não tínhamos isso antes, mas eu vi a necessidade, eu, Felipe e os coordenadores em geral, né? Nós vimos a necessidade de dar um suporte prático melhor para os nossos membros. Então, se muitas vezes a gente traz aqui um suporte teórico e técnico legal, os professores que nós trazemos nas reuniões, eu queria que, por exemplo, a Dani Maiolini, que falou sobre contrato especial desportivo, que ela pudesse ensinar como fazer um contrato, que ela pudesse pegar os membros que a gente tem, abrir um contrato e mostrar quais são as cláusulas mais problemáticas, como é uma boa redação de cláusula. Eu queria pegar o André Oliveira, que é um especialista em arbitragem desportiva, e queria que ele ensinasse como fazer uma petição no CAS, como peticionar na CNRD, como que tramita esse tipo de procedimento lá. Então, pensando nisso, a gente está organizando uma oficina que talvez seja presencial, a gente ainda não tem isso definido, para que esses nomes que a gente traz aqui, que dão esse suporte teórico para vocês, eles possam ensinar vocês a melhorar na parte prática também. Acho que isso é muito importante. Análise de caso, concreto, ensinar vocês a operarem os instrumentos em si. Isso vai ser, eu acho, muito bacana para a gente. E, por fim, eventos. Acho que a maioria que já conhece esse nosso lado, mas a gente sempre está fazendo parceria com os eventos que acontecem no direito desportivo, sobre SAF, sobre o mercado do futebol em geral. E, por meio disso, a gente consegue fazer uma cobertura bacana para vocês sobre os temas que estão em alta e também disponibilizar cupom de desconto, enfim, bem blogueiro, assim, sabe? Mas ajuda. Eu sei que gastar dinheiro com congresso e com evento, quanto mais desconto tiver, melhor para os membros, né? Aqui no QR Code, a gente tem o nosso relatório de 2024.1, que foi uma iniciativa que a gente começou no semestre passado também. Basicamente, é um relatório da gestão que engloba tudo que nós fizemos no semestre. É bem legal, é bem visual, não é grande, então eu recomendo a leitura para quem quiser. Tá tanto no QR Code quanto nas nossas redes, no nosso site. Vocês podem encontrar esse relatório e dar uma olhadinha lá para ver todas as nossas iniciativas. E nesse semestre teremos muito mais. Bom, agora a Marina ou o João vai enviar para você. Só uma coisa, antes de prosseguir. Manda Tudo lá. isso que a gente falou nesse slide aí são projetos ainda, né? Tá tudo numa fase inicial. E a ideia, quando a gente fala de monitores, até voltando nesse tópico, o que os monitores vão fazer? Isso aqui para vocês verem algumas das propostas que a gente tem. E para realizar tudo isso, a gente precisa de mão de obra. Então, é um pouco disso, um pouco do dia a dia, de marcar reunião, lidar com os convidados e demandas com a faculdade, tudo isso só para vocês terem um norte. E outra coisa, mesmo que vocês não tenham disponibilidade, às vezes, para ser monitor de forma fixa, ou que, por acaso, não sejam selecionados no processo,
é interessante a ajuda de todo mundo. Quem tiver alguma ideia legal, quem puder ajudar de alguma forma, tiver um contato com alguém que pode ser interessante para o grupo, a gente tem sempre tá de portas abertas para isso, para tentar desenvolver como um todo. Perfeito, Felipe. Obrigado pelo complemento. A Marina acabou de enviar o formulário no chat. Por favor, preencham. A gente pede que vocês não enviem no grupo de WhatsApp, tá? Porque eu acabei de ver a pergunta aqui, se puderem mandar no WhatsApp. A gente pede que não envie no grupo, porque, enfim, a gente quer que as pessoas que estejam na reunião realmente possam assinar e usufruir do certificado no final do semestre. Quem tiver problema com o formulário, por favor, printa o problema e pode mandar para qualquer um dos nossos monitores que eles vão resolver caso a caso, tá bom? Tanto Marina, Eric, João e Gabriel Barcelos. E aí, para a gente finalizar, eu deixo aqui para vocês um pouco mais sobre o GED. Nós temos um canal no YouTube que a gente solta as reuniões gravadas, então vocês podem ter acesso a outros temas dos semestres anteriores lá, bem legal. E a gente pretende soltar mais ainda esse semestre. Não são todos os professores que autorizam, a gente sempre respeita isso, né? Mas os que autorizam, a gente coloca lá. LinkedIn, Instagram, sigam as nossas páginas lá, a gente solta nossas pesquisas e solta todas as informações relativas às nossas iniciativas. E grupo de WhatsApp, mais importante de todos, nós temos um grupo para esse semestre. A gente enviou para vocês via e-mail já o link para esse grupo. Colocamos também no nosso Instagram, mas para quem ainda não entrou, por favor, entre. E se também não conseguir entrar pelo QR Code, é só falar que a gente manda o link. Aqui, ó. Marina ou Eric, vocês podem enviar o link, por gentileza, aqui no chat do grupo? O pessoal está pedindo. Beleza. E eu acho importante entrar no grupo, não só para ter a comunicação direta com a gente, mas. Aí, tá no chat, pessoal. Mas também porque, desde o semestre passado, a solicitação de algumas pessoas, da Sofia, da Thaisa, enfim, membros que a gente teve aqui no grupo, a gente começou a divulgar também vagas de estágio, de emprego, no esporte em geral. Então, para quem é advogado, tem, para quem quer extrapolar o direito, tem também. A gente sabe que é difícil achar essas vagas no direito desportivo e a gente está tentando facilitar o acesso a vocês. Então, eu sempre vou estar mandando lá tudo que eu recebo para que vocês possam se inscrever caso seja de interesse. E agora eu vou abrir para perguntas. Quem tiver pergunta, dúvida, fica à vontade para nos questionar, só levantar a mão que a gente vai chamar um por um. E quem porventura não tiver câmera ligada, microfone, a gente sempre recomenda, né? Mas tenho. pode mandar no chat também. Eu tenho uma Manda pergunta. bala. O que eu falo, perdão? Lucas Oliveira, eu sou daqui do Ceará, eu vim atraído por um amigo meu que me indicou esse grupo. Eu gostaria de perguntar, porque houve assim uma alteração recente na lei da SAF, né? Que a SAF, na lei da SAF não, das apostas, que agora há casas de apostas que elas precisam se registrar até um tempo determinado, que senão a licença para operar delas aqui no Brasil é castrada ou algo assim. Foi mais ou menos o que eu entendi. E, por exemplo, parece que a VaidBet, que patrocinou o Corinthians, não foi aprovada. A Esportes da Sorte parece que também não conseguiu a aprovação no tempo certo. E eu queria saber mais assim sobre isso. Tudo bem, Lucas? Obrigado pela pergunta. Realmente é uma situação muito alarmante. Eu vi uma notícia recente sobre isso, que a patrocinadora do Guarani de Campinas já vai retirar o patrocínio, porque ela vai parar de operar agora, imediatamente, e tem outras que também vão parar. Mas esse tema, cara, é um tema muito complexo, muito recente. A gente ainda nem conseguiu estudar ao certo o que vai ser a repercussão prática disso.
Mas o que eu posso te falar é o seguinte: nós não teremos apostas esse semestre no grupo, infelizmente, porque a gente já repetiu por 2 semestres seguintes. E a gente tem uma aula muito legal sobre apostas com o Mansur, que foi o cara que talvez tenha promovido a regulamentação das apostas lá no nosso canal do YouTube. Recomendo que você assista para entender mais sobre as repercussões dessa regulamentação. Na época ainda não tinha esse banimento, isso foi algo recente, né? A aula aconteceu no semestre passado. E depois você pode nos chamar no privado, que a gente pode te dar um suporte melhor. Até colocar você em contato com os especialistas para que eles possam tirar dúvidas sobre isso. A gente tem aqui alguns especialistas que são chegados no grupo. O professor Mansur, professor Santoro, da USP, São Paulo. A gente também tem o contato do Udo, que é advogado do Bicharimoto, estuda muito o tema. Fica à vontade para conversar com a gente sobre isso, tá bom? Obrigado pela pergunta. Por nada, obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigadão. Boa noite. Boa tarde ainda, né? Deixa eu responder a pergunta da Sofia aqui primeiro. Enquanto isso, alguém pode, por gentileza, pegar o link aqui que o Álvaro solicitou? Enfim, Sofia, a gente está aguardando o término do prazo para inscrição e a gente vai entrar em contato individualmente, um por um, apresentar as datas que a gente vai ter à disposição para realizar essas entrevistas e tentar encaixar da melhor maneira para vocês se programarem aí, beleza? Então pode aguardar que nós iremos chamar provavelmente na sexta-feira, amanhã. Legal, tem uma pergunta aqui da Luciana. Falaremos também de outros esportes ou o foco do grupo é futebol mesmo? Falaremos também de outros esportes. Com certeza vai ter um único esporte que a gente tem realmente o mercado desenvolvido aqui no Brasil, mas a gente vai trazer temas de outros esportes até para poder gerar um suporte para o futebol brasileiro. Eu acho que a gente discute muito isso aqui, eu, Felipe, os meninos. O futebol brasileiro tem discutido temas e institutos que poderiam receber um apoio de institutos que já existem em outras ligas, de outros esportes, de outros países. A gente teve a aula com o Daniel Portillo, agora na optativa, sobre esses institutos das ligas norte-americanas, e eu acho importante, sim, trazer essa abordagem. Bom, acho que foi respondido, Luciano. Depois você me fala se você tem outra dúvida sobre isso. A da Sofia, o Felipe já respondeu. YouTube, canal está aqui no chat. Eu vou deixar, inclusive, os QR Codes aqui, caso vocês queiram. Bom, pessoal, o e-mail que eu uso para participar das reuniões do Teams pode ser diferente do que eu usei para fazer a inscrição? Pode. O que não pode ser diferente é o e-mail que você assina no formulário de presença de cada reunião. Procurem usar o mesmo e-mail de assinatura do início do semestre ao final, por gentileza. Isso facilita o nosso controle para disponibilizar Mas o mesmo no certificado para formulário, vocês. Renato, normalmente o sistema ele acaba vinculando com o formulário de inscrição. Então, se possível, é melhor usar o mesmo e-mail mesmo. Você parou no formulário de inscrição. O que você falou? Acho que eu sei que cortou, não sei. Mas eu disse para tentar usar o mesmo e-mail, porque no sistema, muitas vezes, ele vincula o formulário de inscrição com os formulários de presença. Então, é recomendável que use para evitar dar problema, porque vira e mexe a gente tem Perfeito. quando coloca e-mail errado, às vezes o sistema falha na hora de apurar as presenças e tal, e a gente tem que trabalhar depois individualmente para resolver. É isso. Então é isso, pessoal. O e-mail que vocês usaram no formulário de inscrição, usem nos formulários de presença, por gentileza. O mesmo e-mail. Mais alguma dúvida, pessoal? Se quiserem perguntar, estamos à disposição aqui. Temos mais uma mensagem. Lembro de ter visto um dos encontros sobre doping, foi muito bacana. Sim, a gente teve um encontro sobre doping com o Marcelo Franklin, que é um dos maiores especialistas no Brasil, talvez, sobre isso. E esse é um tema que, puxando a pergunta ali de cima, ele esbarra em vários esportes, né? Tudo que é profissional, acho que esbarra nesse tema, na verdade. Então, é um exemplo bacana. Obrigado, Kelton. Tem mais.
Bom, Renan, gente não foi. aproveitar para reiterar que ainda dá tempo de enviar o currículo para esse monitor. Quem despertou interesse vai na nossa reunião inaugural. Eu incentivo a mandarem o currículo porque é uma experiência muito boa. Obrigado, Marina. Pessoal que quiser enviar o currículo, ainda estamos com o processo seletivo aberto. Eu fiz formulário com o meu e-mail normal e na inscrição acredito que usei institucional. O que fazer? Bom, pode chamar um dos nossos monitores, que eles vão ajudar você a resolver a situação, incluir o e-mail normal lá, o padrão. E aí, nos próximos formulários, por gentileza, lembre-se de preencher o formulário com o e-mail que você fez a inscrição, por gentileza. Aí o Eric já está te auxiliando aí no chat. Bom, pessoal, se não tivermos mais perguntas, vou encerrar essa nossa primeira reunião. A gente fica muito feliz de dar início a um semestre que, porra, a gente quase bateu 300 inscritos de novo. Tivemos aqui 130 pessoas online na reunião, que é muito satisfatório para todo mundo que prepara isso com o maior carinho para vocês. Não deixam de nos seguir nas redes sociais. Eu sei que é um pedido bem de blogueiro, assim, mas isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho. E interajam também, postem stories, nos marquem, a gente sempre está repostando. Se quiserem perguntar alguma coisa, todos os canais aí, a gente vai estar respondendo vocês. E é isso. Fico muito satisfeito, que seja um semestre muito bom. Sejam todos bem-vindos. Se alguém quiser complementar, pessoal aí da coordenação. Só uma coisa, a Deise perguntou aqui sobre o formulário de presença. A gente mandou o link agora há pouco, eu vou até enviar novamente para não ter problema. Basicamente, preencher os dados aqui e é isso. Aí no final a gente vai conseguir averiguar a presença. Bom, é isso, pessoal. Os links estão aqui. Tem gente perguntando onde preenche o formulário de presença. É só clicar no link, tá? Acabou de chegar aí no chat para vocês. Obrigado a todos pela presença. Ótima noite. Daqui a 15 dias nos vemos de novo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.